Fala galera, eu sou o Adriano do Cruz na área. Tô nesse cenário bonito aqui porque eu tava fazendo um pouco de exercício para ver se eu entro em forma. Mas tá difícil, como dá trabalho esse negócio aí de fazer exercício, viu? Mas vamos pular essa parte. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seleção brasileira. É algo muito polêmico, muitos torcem a favor, muitos torcem contra, uns são indiferentes. A maioria diz que não representa o nosso país porque é só o time da CBF, que tem mais acordo comercial do que qualquer outra coisa. Mas vamos falar um pouquinho sobre o time em campo. No jogo da semifinal da Copa América desse ano, Brasil e Argentina se enfrentaram. A Argentina fez o seu melhor jogo na competição, continua sendo um time meio bagunçado, com jogadores fora de posição. O Messi tentando fazer o melhor para sua seleção, né? Teve até uns brilhos ontem, jogadas bonitas, mas acabou sucumbindo diante da seleção brasileira, que ainda não é aquilo que o torcedor gostaria, mas conseguiu o resultado. O que mais se destacou na partida de ontem foi a participação do Daniel Alves, que fez uma grande partida. O Gabriel Jesus se portou bem, fez o gol, deu passe para gol. Mas uma coisa que eu sempre digo, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre repito isso. O que chama mais atenção na seleção brasileira é que é uma seleção formada por jogadores coadjuvantes. À exceção do Neymar, que não está participando da competição por motivo de lesão, todos os jogadores que formam a seleção são coadjuvantes. Gabriel Jesus é reserva no City, Firmino faz parte do trio ofensivo do Liverpool, mas se você for ver, ele não é a grande estrela teoricamente é o Salah, e o Mané também se destaca bastante. O Alisson pega muito no gol, é um grande goleiro, mas também não é o cara decisivo. Em um ou outro jogo pode ser, mas não é um cara decisivo. O Coutinho é reserva do Barcelona e por aí vai. Já foi aquela época que a gente assistia a seleção brasileira que tinha os protagonistas nos grandes times. Tinha o Ronaldo no Real Madrid, o Ronaldinho no Barcelona, Rivaldo como uma grande estrela. Essa época infelizmente já foi, o futebol tem mudado muito. Tanto que, como eu disse, o Messi, que é o maior jogador do mundo atualmente, não consegue fazer tudo sozinho. Ele é o super craque, mas a seleção argentina não o ajuda. A gente tem que destacar também os lances polêmicos. A imprensa argentina, hoje, em suas manchetes, cobra muito a presença do VAR no jogo de ontem, dizendo que o VAR não foi eficaz. Pelo que eu vi, os lances foram revisados e quem estava atuando no VAR achou que não tinha acontecido nada. Na minha opinião, eu acho que foram 2 pênaltis realmente para a Argentina. Tanto o lance do Daniel Alves derrubando o Sérgio Agüero, quanto o lance do Otamendi no Arthur, eu achei falta e dentro da área é pênalti. Com certeza poderia ter mudado o placar da partida, óbvio isso, né? Mas como eu disse, o que chamou mais atenção foi a partida que a seleção brasileira desempenhou ontem. Não é um time brilhante, parecia muito com os times que o Tite sempre treinou fora da seleção, como o Corinthians, o Grêmio principalmente, esses 2 times que se destacaram mais, apesar de ele ter passado por Palmeiras, por Atlético Mineiro, mas foram os 2 trabalhos que mais se destacaram, que eram times certinhos, onde os jogadores cumpriam sua função e não tinham uma grande estrela. Se você for lembrar do Corinthians, campeão da Libertadores, vários jogadores se destacaram. Tudo bem, o Emerson Sheik foi o que fez o papel principal na decisão da Libertadores contra o Boca Juniors, mas durante toda a campanha você teve o Cássio com grandes partidas, Danilo decisivo, Jorge Henrique desempenhando uma função muito importante e por aí vai. No Grêmio você tinha o Marcelinho Paraíba desempenhando uma grande função, o Zinho também. Ou seja, não havia aquela grande estrela, o craque, que no caso da seleção brasileira seria o Neymar. Eu acho que o Tite ele está tentando se aprimorar nisso, porque num clube você consegue ter um pouquinho mais de paciência e um pouco mais tempo para trabalhar. Na seleção brasileira, por serem campanhas de tiro curto, campeonatos de tiro curto, você tem que pensar muito rápido. As substituições têm que ser muito rápidas. Tanto que eu acho que é isso que aconteceu ontem com o Everton Cebolinha, que era um jogador que estava sendo esperado por muitos com uma grande atuação e saiu no intervalo. Ele estava encaixotado ontem na marcação do Foyt,
um zagueiro que foi improvisado na lateral direita da Argentina e que, na minha opinião, não comprometeu. Eu não entendi por que o William entrou fora de posição. Porque o William, a gente sabe que ele se destaca ali pelo lado direito e o Gabriel Jesus sempre jogou pela esquerda. No começo do segundo tempo, os dois estavam nas posições invertidas e não estava dando muito certo. A Argentina dominou o jogo, no segundo tempo principalmente. No primeiro tempo, o Brasil, numa jogada espetacular do Daniel Alves, marcou o primeiro gol. Uma jogada que mostrou que a Argentina realmente, no seu setor defensivo, deixa muito a desejar. Começo de jogo, você não pode deixar um atacante da seleção brasileira fazer o gol sozinho, praticamente na pequena área. Isso é uma falha imperdoável de marcação. No segundo tempo, a Argentina já tinha se mandado todo ao ataque, tirou volante, tirou lateral, colocou atacante. E o segundo gol foi consequência. Consequência do desespero argentino, porque estava em busca do gol de empate, estava até merecendo o gol naquele momento, e das falhas individuais, além das falhas de posicionamento. O Otamendi, por exemplo, não pode perder uma bola para o Gabriel Jesus da forma que foi. Mas o saldo em si foi positivo. Se o Brasil não fez a atuação que todos esperavam, ou que todos esperam, né? Mesmo porque não tem jogadores para tudo isso, pelo menos conseguiu o resultado. Domingo é contra Chile ou Peru. Eu acredito que a seleção brasileira é favorita perante os dois. Meu palpite é para que o Chile passe contra o Peru, apesar de o Peru vir para se retrancar como fez contra o Uruguai, ficar lá se defendendo, tentar levar para os pênaltis e conseguir algo na sorte. Se for o Chile contra o Brasil na final, com certeza será um jogo um pouquinho mais equilibrado, porque o meio-campo do Chile é muito bom. E o meio-campo da seleção brasileira, tirando a marcação, tem muita dificuldade para criar. O Coutinho não faz um grande campeonato. E há tempos ele não vem se desempenhando bem. Agora, se for o Peru, eu acredito que vai ser aquele famoso defesa contra-ataque. O Brasil martelando e o Peru tentando dar aquelas escapadas no contra-ataque, com seus atacantes ali tentando aquela bola quebrada para frente, uma correria e um cruzamento para o Guerreiro empurrar para a rede. Vamos ver o que vai acontecer. No começo da Copa América, o meu palpite era para que o Uruguai fosse campeão. Não deu certo, perdeu aí, o Suárez perdeu o pênalti, saiu chorando, foi desclassificado da Copa América, mas isso acontece. Agora eu acho que o Brasil é favorito, venha quem vier. Vou voltar a fazer alguns vídeos, espero que vocês gostem aí. E o Cruzo na Área vai voltar ativa. Grande abraço a todos, tamo junto.